Pai, senão por mim. Ir a algum lugar tem que ter o caminho. E eu, quando recebi o tema da palestra, eu fiquei imaginando, eu tenho um livro, dicionário bíblico, e me veio à mente, eu falei, eu quero pegar o dicionário bíblico e ver o que quer dizer o caminho. E para minha surpresa vai ser um mergulho na palavra de Deus. Eu que tenho passado uma dificuldade imensa, estou fazendo o curso de teologia pela faculdade, estou tendo uma dificuldade imensa de aprender teologia. Não tenho vergonha de dizer, uma dificuldade imensa, passando pela vontade de abandonar, não seguir em frente. E interessante que, olhando no livro, vai ser mais ou menos na linha teológica. Eu conversando com o Padre Paulo, que é o meu orientador espiritual, ele me incentiva e me ajuda. Ele falou, Carlos, você tem uma devoção, você tem uma teologia devocional. E graças a Deus eu tenho uma inspiração muito forte, uma escola muito forte, quer dizer, que é a Missão Salva Alma. Mas ele disse, você também tem que aprender e tem que se esforçar para ter uma teologia humana, para levar a sabedoria ao sábio. Falei, meu Deus, essa é a parte difícil. Mas eu peço a vossas orações para que eu não desista, para que eu siga em frente nessa caminhada. Nesse novo horizonte que é a teologia para mim, né? Que eu tenho muita dificuldade em memorizar, em refletir sobre ela. E o caminho, eu venho aqui e vou entrar nesse dicionário, vou trazer no primeiro, no mandamento, no primeiro mandamento, no Antigo Testamento. Primeiro, Jesus disse no seu evangelho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos meditar primeiro essas duas palavras, verdade e vida. A gente olhando na verdade de Deus, já vamos nos deparar como Deus mostrando o caminho ao homem desde o Gênesis. Quando ele cria Adão e Eva, ali ele já mostra o primeiro caminho. De todas as árvores do paraíso vocês podem comer. Só aquela árvore está no meio, que é a árvore da sabedoria, da verdade, né, da sabedoria, com que é, me foge a mente agora, da verdade, eu não lembro agora, mas vocês sabem, né? Me fugiu a mente. Deus disse para eles não comer, aliás, do bem e do mal. Mas a desobediência faz com que eles comam. Mas Deus vem mostrando através desse caminho, a verdade, através dos profetas do Antigo Testamento, ele vai mostrando o caminho em vários passagens da Sagrada Escritura que agora eu vou mostrar. A vida. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No meu entender, a vida, ela vai se materializando, se materializa em Jesus, que é o verbo que se encarna no seio de Maria. Jesus é essa palavra que até ali foi sendo o caminho para o Antigo Testamento, onde o povo vai sempre tomando os caminhos errados, ou sempre fazendo dessa verdade o seu jeito, e vai sempre desviando do caminho. Deus, então, vem, sai do verbo e se torna físico, homem, uma pessoa que é Jesus, que se está aqui. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem é? Quem é? É uma pessoa, é Jesus. E ele vem e nos mostra no Novo Testamento como viver esse caminho. Tanto que ele diz, eu não vim para censurar os profetas ou a lei, mas dar pleno cumprimento. Então, vamos ver aqui os tópicos que eu trago no Antigo Testamento, se eu fosse tentar escrever ele como eu escrevi o Novo Testamento algum, ficaria muito longo, né? Eu tenho 30 minutos, então não daria para mim passar o que eu queria. Então, aqui eu vou trazer só os tópicos do que nos diz o caminho do Antigo Testamento. No Novo Testamento eu tive ali, eu vou marcar, então eu já marquei uns tópicos diferentes. Eu acho que vai ser muito aproveitoso na nossa caminhada na escada do céu, já que a gente também sai do lado devocional e começa a ver um lado teológico, o lado da palavra de Deus. E o bom que é tudo dentro da palavra de Deus, indo do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Vamos aos tópicos. Caminho.
o termo é usado na Bíblia não somente no sentido literal, mas frequentemente em vários sentidos metafóricos e teológicos. O Antigo Testamento, caminho significa simplesmente a vida do homem ou uma parte dela, a experiência humana, seu sucesso ou suas desgraças. Este é o caminho que Yahvé, vê Jó 31:4. Conhece Salmo 139:3, Jó 23:10. Tá vendo? São os tópicos que eu vou trazendo para vocês. Neste contexto, conhecer o caminho de alguém é olhá-lo com fervor, cuidar de alguém. O homem não compreende o seu caminho. Provérbio 20:24. E o sentido de sua vida, o termo ao qual conduz o caminho. Israel aflito diz que o seu caminho está oculto a Yahvé, que não olha para a desgraça de Israel. Reis, Isaías 40:27. O justo entrega seu caminho a Yahvé. Salmo 37:5. Que guarda o caminho dos seus amigos fiéis, Provérbio 2:8. E ordena aos seus anjos que guarde o justo em seus caminhos. Salmo 91:11. O caminho de todos é a morte. 1 Reis 2:2. A ignorância que o homem tem dos seus caminhos pode conduzi-lo a um caminho que lhe parece reto, mas que termina na morte. Provérbio 14:12. A casa da prostituta é o caminho do Sheol. Provérbio 2:27. Muitas vezes o caminho do homem é um conceito ético e designa de sua maneira de viver e de comportar-se. Comerão, pois, o fruto dos seus caminhos errados. Provérbio 1:31. Ou recairá sobre eles o peso dos seus caminhos errados. 1 Reis 8:32. Moisés fez conhecer ao israelita o caminho a seguir. Êxodo 18:20. Seus caminhos e os seus atos trouxeram o castigo. Jeremias 4:18. Ninguém reprova o caminho do mal diante dele. Jó 23:31. A corrupção moral da humanidade é descrita nestes termos. Toda a carne seguia um caminho perverso. Mais coincidência do que nos nossos dias de hoje é bobagem com esse texto lá do Antigo Testamento. Gênesis 12:6-12. Olha que caminho a nossa humanidade está tomando. Caminho totalmente diverso daquilo que Deus tem nos mostrado. Só nesse tópico que a gente veio aqui, vocês viram, já vai dar para cada um provocar a reflexão de cada um. Espero que vocês possam também ter essa reflexão dos tópicos do Antigo Testamento. O caminho de Jeroboão, 1 Reis 15:34, é um desvio religioso para o santuário fora de Jerusalém. Esse é o rei de Jerusalém que tomou o caminho, buscou outros deuses. E a gente sabe aonde foi parar o povo de Israel. Um coração único é um caminho único. Jeremias 32:39. A evidência do texto sugere também um coração novo, um caminho novo. Significa unidade, disposição de conduta que se encontrará em Judá restaurada. Extorsão do sábio é um caminho de vida. Provérbios 6:23. O caminho da paz é uma conduta que assegura a paz. Isaías 59:8. O caminho do homem que pode ser bom, reto, justo, perfeito ou mal, obstinado, mentiroso, tortuoso. Término muito comum, especialmente na literatura sapiensal. Em particular, o caminho do homem é o caminho que lhe é mostrado pela vontade de Yahvé. Também este sentido é frequente. Às vezes o termo caminho não parece diferente do termo mandamento.
Podemos dizer que o caminho que Deus nos dá são os mandamentos. E podemos afirmar que esses mandamentos são placas. Eu vi um padre numa pregação belíssima, ele trazendo para nós, naquela homilia dele, e tratando os mandamentos do Senhor, que são placa. São a placa que indica o caminho que você deve seguir. Hoje, totalmente também, nem quase mais é pregado os mandamentos do Senhor. Essas placas praticamente são ignoradas na nossa vida. Dificilmente ou raramente a gente vê alguém ou algum da nossa igreja, sacerdote, pregando sobre essa placa que continua valendo. Continua útil, como sempre foi e será, porque a palavra de Deus é viva. Este é um caminho que Yahvé ordenou. Deuteronômio 5:23, Êxodo 32:8 e Jeremias 7:23. O justo se mantém nos caminhos de Yahvé. Segundo Samuel 22:22. Estes são os caminhos de Yahvé. Esses são os caminhos que Yahvé aprova. Provérbio 16:7. A vontade de Yahvé é o bem. O reto caminho no qual Samuel instruiu o israelita. 1 Samuel 12:23. A vontade de Yahvé é o caminho da verdade do qual o mal se afasta. Olhando o 1 Samuel, eu lembro de uma passagem, quando o povo hebreu, que Samuel foi o último juiz, ele e os filhos dele. E o povo hebreu começou a olhar para o povo pagão e queriam, de todas as formas, reis para eles. Olha como eles desvirtuaram o caminho do Senhor. E o Senhor mandou, através de Samuel, que mandasse explicar para o povo o que seria aquele rei, aquele rei na vida do povo de Israel. Eles vão oprimir, vão pegar os bens de vocês, vão oprimir as suas filhas, e tudo que Deus disse a Samuel. Samuel diz ao povo, mas o povo diz não, queremos um rei. E Deus lhe dá Saul. E a história nós sabemos também o desastre que foi Saul, que depois veio Davi. São homens escolhendo os caminhos, desvirtuados do caminho que Deus nos mostra. E continuamos seguindo. A vontade de Yahvé é o caminho e a verdade, do qual o mal se afasta. Sabedoria 5:6. E o caminho de Yahvé, Jeremias 5:4. O caminho da vida, Salmo 16:11. O caminho da sabedoria, Jó 28:13 e 23. Parece ser o uso significativo do termo, o caminho. O caminho da sabedoria é aquele no qual se pode encontrar sabedoria. Olha que legal. O caminho da sabedoria parece ser o uso de significativo do termo. O caminho da sabedoria é aquele ao qual se pode encontrar sabedoria, porém se encontra só em Deus, o qual o homem deve se unir para ser sábio. Quem lembra da pregação do padre ontem, às 5 horas, falando do dom do Espírito Santo, falando da sabedoria de Deus, sabendo da interpretação que nós não temos do amor de Deus, nós interpretamos o amor do lado humano, mas ele diz, você nunca vai conseguir imaginar o que é o amor de Deus. Nunca. E aqui a gente vai vendo mais ou menos o termo. O caminho do ímpio é tanto o caminho do ímpio e tanto a sua conduta má, como direção para a perdição, o qual o seu caminho conduz. Jeremias se questiona, por que o caminho dos ímpios prospera? Jeremias 12:1. Mas o mal serão julgados segundo os seus caminhos. Ezequiel 7:8. Deus visita os seus caminhos. Oséias 4:9. E retribuir conforme os seus caminhos. Jeremias 17:10. O ímpio serão lembrados de seus caminhos. Yahvé, Ezequiel 16:61. Yahvé deseja que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Lembra a passagem que nós sabemos? Que Deus não quer a morte do pecador, mas ele quer a conversão, a mudança de rumo. Vocês perceberam que uma teologia não é tão fácil de entender e, ao mesmo tempo, ela se torna maçante, muitas vezes não é, como diz, agradável, mas é o caminho que a gente está vendo para chegar até o que nós estamos buscando, essa pessoa que é Jesus, e nós vemos, ninguém vai ao Pai não ser por mim. E é ao Pai por Jesus,
traçamos todos esses caminhos já mostrados pelo Antigo Testamento. E esse caminho continua desvirtuado até hoje, como nós estamos vendo a realidade do mundo. Então, eu sempre gosto de trazer aquilo que eu estou tentando aprender, pouquinho que eu aprendo na Sagrada Escritura, e eu trago para a realidade que vivemos. É assim que, para mim, a palavra de Deus ela faz sentido. Porque aqui Deus mostrava um sentido para aquele povo que tinha uma interpretação diferente, mundo diferente, ideias diferentes, vidas diferentes do que vemos hoje. Mas a palavra tem um sentido de mudança, de observância a Deus. Não importa o lugar, o ano, se daqui a 3, 4 mil anos, é olhar para Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas nós olhamos no Antigo Testamento, os homens começam a interpretar a palavra de Deus ao seu modo de entender. E colocando em prática ao modo de seu entender. Tanto que é preciso a encarnação do Verbo. Jesus vem no Novo Testamento explicar como a palavra de Deus está colocada. Ele vem mostrando como o povo israelita, vamos pegar um exemplo clássico aqui, que estava lá no Êxodo, quando uma mulher foi pega em adultério, o que era fazer? Apedrejada. E em Jesus, eles trazem para Jesus que Jesus mostra, fala para cada um deles. Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. É a lei do amor. Tem a lei que estava lá, que Moisés deixou na lei, mas o Senhor falou, mas é para a dureza do vosso coração, que Moisés deixou assim. A lei do amor de Deus é diferente. Se você pega o contexto da Bíblia e lê no contexto, ele não está errado porque está cumprindo a lei. Mas a lei do amor de Deus, ela tem outro contexto diferente. Ele vai olhar de uma forma diferente. Ele vai analisar o porquê desse sofrimento e até onde isso pode ser aplicado. Vamos pegar o exemplo do Lázaro, bem prático, bem recente. Né? Eu vi um pregador, que eu até admiro as pregações dele, e ele falar com muita ênfase. Que purgatório, o quê? O Lázaro está no inferno. E ele trouxe todos aquilo que nós sabemos, ele não trouxe nenhuma inverdade da vida que foi desse homem, trouxe na palavra de Deus aquilo que aonde dá ênfase, aquilo que ele estava pregando. Só que como também o padre falou para nós ontem, o amor de Deus é diferente daquele amor que eu vejo. Deus analisa o amor e viu em Lázaro, naquele segundo que nós não conseguimos captar, um arrependimento, uma mudança de vida. E Deus ali colhe porque também alguém ali intercedeu por ele. Tudo isso, o nosso amor humano e a nossa razão humana não vai captar. Nós vamos captar aquilo que a lei está mostrando, aquilo que a palavra está dizendo, e eu vou aplicar ela. Eu não estou fugindo da palavra, mas eu não estou conseguindo ter o amor de Deus diferente da minha razão. A minha razão como amor de homem, eu estou dentro daquilo que a verdade está escrita por Deus, mas Deus olha diferente e age diferente daquilo que a sua própria palavra está dizendo. Ele está errado? Existe contradição? Não. Existe uma forma de Deus olhar com amor que o humano nunca vai entender. Nós vamos entender aquilo que estamos interpretando e vamos muitas vezes colocar aquilo que interpretando em prática, mas do nosso lado humano, do amor que eu consigo entender e que é muito pequeno em comparação ao amor de Deus. Aqui é mais longo aqui, mas ele ficou um maçante, né? Eu vou trazer agora o Novo Testamento, aquilo onde que eu falo. Aqui em Jesus, no Novo Testamento, Jesus vem para nos mostrar, principalmente no seu tempo, a forma que ele traz a lei. Como eu disse antes, ele disse, eu não vim para censurar os profetas e a lei, mas para dar pleno cumprimento. Também cabe aqui dizer, então, que não dá para nós ignorar o Antigo Testamento. Se o Verbo encarna, se o Verbo é o próprio Deus, não quer dizer que só teve importância nesse Deus lá atrás e agora só vou dar importância no Deus do Novo Testamento. Como eu já vi sacerdote pregando, não, só o Novo Testamento, vamos seguir o Novo Testamento. Não. Aqui, nessa chave bíblica que eu estou mostrando para vocês, a gente vai vendo todo um caminho, um contexto que Deus vai nos mostrando, que vai levar a esse caminho que é Jesus, a verdade e a vida, que é uma pessoa, que é Deus. Então, olhando aqui o Novo Testamento, vamos ver aqui rapidinho. Meu Deus, a hora voa. O Novo Testamento. Jesus alude à porta estreita, ao caminho apertado que conduz à vida e à porta larga, ao caminho espaçoso que conduz à perdição. Vemos Mateus 7,13.
Aqui eu peguei alguns tópicos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçosa é o caminho que conduz à perdição. E numerosos são os que aí entram. O texto paralelo de Lucas 13, 23, fala somente de duas portas. E parece na resposta uma pergunta sobre o número de quantos se salvam. Alguns comentadores pensam que o contexto de Mateus, ou melhor, a sua falta de contexto, representa mais plenamente o sentido original do dito. A porta é o caminho estreito, e não representaria o caminho comum para a salvação, mas o convite ao discípulo um convite ao discípulo, um convite ao aceito só por poucos. Vamos ver aqui Lucas 13, 23. Alguém lhe pergunta, Senhor, são poucos os homens que se salvam? Ele respondeu, 24. Procurai entrar pela porta estreita, porque digo-vos, muitos procurarão entrar e não conseguirão. Continuando. Em duas passagens, Jesus aparece como o caminho. Em Hebreus 12, 9. Com que significa o Espírito? Com que significava o Espírito Santo que o caminho do Santo ainda não estava livre, enquanto subsiste o primeiro tabernáculo. Hebreus 10, 19. Por esse motivo, irmãos, temos ampla confiança de poder entrar no santuário eterno em virtude do sangue de Jesus. Ele representa o caminho para entrar no santuário, caminho que não estava à disposição por meio do sacerdócio levítico. Aqui, Jesus é o caminho, enquanto o sacerdote que oferece o sacrifício verdadeiramente redentor. Em João 14, João 14, 4, 6. E vós, conheceis o caminho para onde vou? Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Interessante, como eu disse, que não dá para fugir do Antigo Testamento. Aqui lá atrás nós estamos vendo que em Hebreus, o primeiro sacerdote levítico, eles não conseguem a plenitude dessa graça porque eles faziam sacrifício de animais. E vai ser no Novo Testamento que esse sacrifício, através do sacerdócio que nós temos hoje, ele tem a plenitude de Jesus. E aí a gente vamos cada dia mais nos encontrando com esse caminho. Jesus pergunta, para onde ia e por qual caminho? E respondeu que ele é o caminho, a verdade e a vida. Apesar do contexto imediatamente precedente, o dito não é puramente escatológico. Jesus é o caminho por ser a verdade e a vida, fonte de revelação e de regeneração. E sua filiação, que o estabelece como mediador. Soteriologicamente, ele é o caminho por meio de sua morte salvífica. Eclesiologicamente, Jesus é o caminho pela constituição da igreja, que, em concreto, se identifica com ele e com o caminho. Possivelmente, João pretende estabelecer uma antítese com a lei, considerando pelos judeus como o único caminho de Deus. O caminho significa maneira de vida, de conduta, especialmente designada da maneira cristã da vida. Alguns dos seus aspectos, a caridade, o caminho. Excelente que Paulo indica aos Coríntios, 1 Coríntios 12, 31. Vamos ver o que Paulo diz em 1 Coríntios 12, 31. Aspirais os dons superiores. E agora, ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos. Continuamos.
O caminho da verdade é o caminho da verdade que é caluniado, segundo Pedro 2:2. Muitos os seguirão nas suas desordens e serão deste modo a causa que o caminho da verdade se caluniarão. Muitos os seguirão nas suas desordens e serão destes o modo, a causa e o caminho da verdade que caluniarão. A teologia não é fácil. O caminho da justiça que melhor fora os apostatas não terem conhecido, segundo Pedro 2:21. Melhor fora não terem conhecido o caminho da justiça do que, depois de eu tê-lo conhecido, tornarem atrás e abandonarem a lei santa que lhe foi ensinada. Esse exemplo aqui é muito comum que estamos vendo hoje. A gente está vendo muito isso. Olha que diz, era melhor não terem conhecido o caminho da justiça do que, depois de tê-lo conhecido, tornarem atrás, abandonando a lei santa que lhe foi ensinada. Aqui teria muito mais, mas fica muito longo e fica até confuso, talvez, para vocês entenderem. Eu quero ir terminando para a gente entender aquilo que eu tentei passar, não sei se eu consegui, foi o valor. Porque o que foi nos colocado, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, né? A gente vê que é o caminho, e esse caminho já vem traçado por Deus desde o Antigo Testamento, e esse caminho continua hoje. E Jesus é essa pessoa que nós vamos até ele. Olhando, como eu disse antes, os 10 mandamentos. Vamos ver essas placas que vai nos indicando o caminho a seguir e vem combinar nos sacramentos. E eu vou terminar a minha palestra hoje lendo uma mensagem de Jesus, onde ele fala do sacramento. Então, podemos dizer que essa placa, são 10 placas, mas tem uma dessas 10 placas. Uma dessas 10 placas, quando você não coloca em prática, quando você a ignora, a sua morte pode ser desastrosa e pode ser uma morte de pedaços para tudo que é lado. Jesus vem colocando para nós uma colocação, e não é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não é o segundo, tomar seu santo nome em vão. Não é o terceiro, guardar domingos de festa. Eu vou deixar que Jesus mostre para vocês quando nós nos desviamos dessa placa. E é interessante, essa é a placa que praticamente o mundo entrou de cabeça. O mundo praticamente vive ela e ignora como se ela não existisse mais. Não sei se eu consegui passar para vocês, eu falei para vocês, é muito difícil a gente tentar trazer a teologia para um cara que ainda mais está tendo dificuldade em aprender. Mas eu vi que hoje, por ser o caminho, seria muito útil trazer também essa parte teológica dentro do nosso retiro. Então, eu vou ler e deixar que aquele que é o caminho, a verdade e a vida explica que placa é essa tão perigosa na nossa vida. Foi ditada ao confidente Claudio Eckert. Porto Belo, 22 de janeiro de 2006, Capela do Pequeno Cenáculo, 23 horas. O sexto mandamento. Filhos, paz. O mundo atravessa momentos difíceis e mais ainda atravessará com tribulações piores das que hoje experimentais. E tudo isso é causado pelo próprio homem que cego, não quer enxergar. Sua cegueira o faz dar passos errados sobre pisos perigosos, colocados sob os seus pés pelos demônios. Estes, os demônios, têm tramado contra Deus desde o princípio da história e têm usado de suas artimanhas e astúcia para atingir a Deus. Não têm conseguido e não conseguirão. Por isso, atiram-se com todas as armas contra as criaturas de Deus, especialmente contra os homens, com o fim mesmo de atingir o Criador. E, por sua astúcia, o demônio descobriu que o pecado que mais haveria de destruir o homem é o pecado da carne. De fato,
Este pecado fere todos os mandamentos dados por Moisés e os novos mandamentos. O sexto mandamento explícito, não pecar contra a castidade, portanto, não pode haver argumento contrário, explícito, não pecar de forma alguma contra a castidade, contra a própria e contra os outros. O pecado contra esse mandamento, isto é quem pratica a concupiscência carnal, fere o mandamento novo, amar o próximo como a si mesmo. Aqui vem as explicações de cada mandamento que a gente fere quando peca nesse sexto mandamento. De fato, qualquer pecado da carne envolve outra pessoa, isto leva outra pessoa ao erro. Quando praticado a dois ou mais, ou quando se faz julgamento errado de outras pessoas, ao praticar a sós, dando asas aos pensamentos vândalos, que cria imagens diferentes que denigre o outro, causando um grande mal, como a corrupção do próprio coração. Pois quem somente olha com concupiscência para o outro, já cometeu adultério em seu coração. E não estará amando, então, o próximo como a si mesmo. Este pecado, o sexto mandamento, fere também o segundo mandamento de Moisés, não tomar o nome de Deus em vão, pois quem pratica este mal, ou faz, já aguardando o perdão de Deus. Olha aquela historinha, vou pecar, depois me confesso. Já que o adultério foi perdoado, esta prática torna a pessoa um blasfemo, pois coloca Deus abaixo dos seus pensamentos puramente animalesco. A adúltera lhe foi pedido que não pecasse mais. O pecado contra a castidade fere também o terceiro mandamento, já que a maioria que o pratica comete sacrilégio quando, nos dias do Senhor, por milhares de vezes, comunga com o coração apodrecido pelo sexo impuro, pecando então gravemente contra o dia santo de guarda, dia do Senhor. O quarto mandamento também é antigo, já que muitos casamentos são desfeitos, machucando pais, mães e famílias. Muitos pais e mães são desonrados por causa da devassidão dos filhos e sofrem profundamente esta dor. Os pais são profanados. O quinto mandamento, o sexto, mata a alma, mata a vida espiritual, mata os sonhos de muito, mata fisicamente os corpos por doenças contraídas por estes atos, mata as vidas por abortos. O pecado contra a castidade mata. O sétimo mandamento, não furtar. É antigo violentamente. Perdão, Senhor. O sétimo mandamento, não furtar, é atingido violentamente, pois o pecado da carne rouba o convívio com Deus, rouba a harmonia na família, rouba o tempo de trabalho que produz o pão de cada dia, rouba a paz na família, rouba o dinheiro da família, o dinheiro da esposa, dos filhos. O pecado contra a castidade é um grande ladrão. O oitavo mandamento, igualmente atingido pelo sexto, causa maledicência, intriga por calúnias ou desconfianças, traumas, gerando até assassinatos e fazendo com que as pessoas envolvidas passem a ter suas imagens manchadas e muitas vezes mancham nomes inocentes. Não desejar a mulher do próximo, inverte contra o próximo, contra a pureza do coração, contra a família, contra o sacramento, é a concupiscência do coração, é pecado do sexto mandamento. Este pecado também fere o 10º mandamento, pois não se pode desejar coisas alheias. É o pecado da carne, pois a pessoa não se contenta com o que tem.
e por inveja é capaz de destruir vidas irmãs. E muitas mulheres e homens são desejados pela carne. Filhos, todos esses pecados são cometidos diariamente, frequentemente, ferindo todos os mandamentos do Senhor. Originado por um só pecado, não pecar contra a castidade. É por causa desse pecado que gera todos os outros. Deus fica em plano inferior e assim é cruelmente açoitado e morto nos corações das pessoas que demonstram o amor a tudo, exceto ao coração, exceto o amor a Deus. Sobre todas essas coisas, o primeiro mandamento, portanto, é duramente atingido. O pecado da carne é o pecado da besta. O homem torna-se besta irracional. Rezai muito, filhos, por todos os que vivem esta tragédia. Amém? Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Resguardai-vos de todo mal, pois Deus fez perfeito. E vossa missão é procurar viver esta perfeição. É necessária a luta, a vontade firme, forte, pois os demônios têm armas poderosíssimas e em todos os lados, em todo momento, em todo mundo, as portas da perdição cada vez mais se escancara à vista dos homens. Amém. Jesus. Meus amados, eu quis trazer esta leitura de Jesus porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E se eu estou cometendo este ato que ele mesmo deixa com todas as letras, eu vou estar cada dia mais me afastando desse caminho, da verdade e a vida. Mas eu também volto a lembrar de novo, acho que meu tempo está acabando, volto a falar de novo sobre a interpretação da palavra de Deus. Eu não consigo interpretar a palavra de Deus com o amor que ele tem. Mesmo você num pecado horrível desse, ele está esperando você voltar para o caminho. Você buscar o sacerdote, você se arrepender, você lavar a sua alma numa bela confissão, e dali por diante, como ele disse, adulta, vai e não torna a pecar. Peço desculpa a vocês se eu não conseguir. A gente, quando imagina, quando você reflete sozinho, sabe, no meu entender, eu ia conseguir passar melhor aquilo que eu pretendia passar. Não consegui externar aquilo que eu pretendia através desse dicionário, através da teologia. Mas acho que, por menos, eu tentei mostrar para você, se queremos seguir esse caminho de Deus, aqui está o ensinamento dele que vale todo o meu esforço da minha palestra. Presta atenção e observamos o que o Senhor nos ensina através do pecado do sexto mandamento. Uma boa tarde a todos. Deus abençoe vocês e me desculpe se eu não conseguir fazer aquilo que eu queria. Amém?